Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 10 de fevereiro de 2025. E nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, uma publicação de Allan Kardec. E nós estamos estudando aqui a parte segunda, capítulo 11 dos Três Reinos. E hoje nós vamos começar a estudar a questão 613 de O Livro dos Espíritos. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, agradecendo a Deus, agradecendo os espíritos amigos, a oportunidade que eles nos concedem de estarmos aqui reunidos mais uma vez para estudar, para aprender, para compartilhar nossos conhecimentos, para receber, né, as bênçãos que vêm do alto e recaem sobre cada um de nós, graças à misericórdia do Pai, solicitando ao Pai que abençoe, proteja, esclareça, console todos aqueles nossos irmãos que, por algum motivo, estão em sofrimento, não importa em que local se encontrem, que eles possam também, Senhor, receber a tua misericórdia, o teu amparo, e entender que eles fazem parte do processo de transformação, do processo de melhora, do processo de cura. Que o Evangelho de Jesus é o nosso bálsamo, é a nossa bússola, é o nosso remédio. Se tomarmos desse remédio, realmente melhoraremos em breve. Assim, Senhor, sempre agradecendo ao Senhor e a todos que nos ajudam, nós te pedimos amorosamente, ó Pai, e ao Mestre Jesus, que nos permita dar por iniciada o nosso estudo do dia de hoje. Graças a Deus. Bem, vamos lá. O Livro dos Espíritos, questão 613. E Kardec, né, faz a pergunta, desculpa, 613, hoje é dia 10, né? 10 de fevereiro, 613. E ele faz a seguinte pergunta: embora de toda errônea a ideia ligada à metempsicose, como falei, é aquela ideia, né, de que o sujeito pode reencarnar no corpo de um animal. Já viu que isso é errado. O espírito não pode retrogradar. Se ele reencarnasse no corpo de um animal, ele estaria retrogradando. E nós só caminhamos para frente. E como os animais são inferiores ao homem, então é impossível isso acontecer, né? Então, ele diz aqui, embora de toda errônea a ideia ligada à metempsicose, não terá resultado essa ideia da metempsicose do sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências? E aí os amigos espirituais vão dizer assim, nessa, como em muitas outras crenças, se depara esse sentimento intuitivo. O homem, porém, o desnaturou, como costuma fazer com a maioria de suas ideias intuitivas. Então, ele diz assim, será que o homem não tem essa ideia da metempsicose por causa da lembrança, da intuição das suas diferentes existências? Aí ele está dizendo aqui, em qualquer crença, né? A gente se depara com esse sentimento, né, de vidas passadas, de que eu já conheci isso, eu já vivi isso, eu já fiz isso, eu fiz aquilo, né? Só que o homem, ele desvirtuou essa ideia intuitiva, né? Ele desvirtuou, como costuma fazer com uma série de coisas. Aí aqui nós vamos estudar uma nota, a nota o que é? É observações feitas por Allan Kardec, né? Allan Kardec, baseado nessa pergunta 613, ele vai fazer uma análise, até uma análise longa, né, sobre essa resposta. Então, Allan Kardec vai dizer assim, ele vai dizer assim, seria verdadeira
a mentempsicose, se indicasse a progressão da alma, passando de um estado inferior a outro superior, em que adquirisse desenvolvimentos e lhe transformasse a natureza. Ele diz que a metempsicose poderia ser verdadeira se acima do homem estivesse um outro ser, né? Muito mais poderoso que o homem. Aí sim, o homem morrendo iria reencarnar nesse outro ser superior a ele. Porque se a ideia é sempre de crescimento, progresso, então só nesse sentido, se depois do homem existisse um outro ser, né, muito mais avançado que o homem, aí o homem deixa de ser homem e vai ser esse outro ser. Mas isso não existe, né? Então, seria verdadeiramente psicose se indicasse a progressão da alma, passando de um estado inferior a outro superior, em que adquirisse desenvolvimento que lhe transformasse a natureza. É, porém, falsa no sentido de transmigração direta da alma do animal para o homem. E reciprocamente. Também é mentirosa, porque tem gente assim. O meu cachorro morreu, tudo bem. Na próxima reencarnação, o meu cachorro vai ser um homem. Isso também é mentira. Não é assim que acontece. Nós já estudamos. Quando esse princípio inteligente já avançou em tudo, ele é levado para algum lugar e lá vai passar por uma série de fases para um dia esse princípio inteligente poder habitar o corpo do homem. Não é assim, morreu. Então ele diz, da mesma maneira que o cachorro, o animal morre e logo depois ele encarna como homem, isso é falso, como também o homem morrer e na próxima reencarnar como animal. As duas ideias são falsas. Ele aqui, ó, é porém falsa no sentido de transmigração direta da alma do animal para o homem, e reciprocamente, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou difusão. Ora, o fato de não poder semelhante fusão operar-se entre os seres corporais das duas espécies mostra que estas são de graus inassimiláveis, devendo dar-se o mesmo com relação aos espíritos que as animam. O próprio Emmanuel fala, né? A diferença que existe do princípio inteligente animal para o homem é a mesma diferença que existe do homem para Deus. É a mesma distância, quer dizer, é uma distância infinita do animal para o homem. Então, isso não funciona desse jeito. Depois ele diz, se o mesmo espírito as pudesse animar alternativamente, quer dizer, uma hora eu sou homem, uma hora eu sou animal, uma hora eu sou animal, outra hora eu sou homem. Se ficasse fazendo essas trocas, alternância, né? Hoje Rose é homem, amanhã Rose é animal, depois Rose volta a ser homem, depois Rose volta a ser animal. Se eu pudesse ficar sendo de um para o outro, né? Dessa maneira, ele diz aqui, haveria como consequência uma identidade de natureza. Então, eu teria que ser homem e animal irracional ao mesmo tempo. Porque se hoje eu sou homem, amanhã eu sou animal, depois eu volto a ser homem, depois eu volto a ser animal, eu teria essa natureza animal, do sentido do animal irracional, né? Traduzindo-se pela possibilidade da reprodução material. E aí eu, como animal, eu teria que reproduzir como animal, né? Então, hoje você está como homem, amanhã você reencarna como uma onça. Então, você poderia reproduzir como onça, depois você volta como animal, vai reproduzir, volta como homem, vai reproduzir como homem. Então, isso é totalmente absurdo. A reencarnação, como os espíritos a ensinam, se funda, ao contrário, na marcha ascendente da natureza, quer dizer, sempre subindo os degraus, o que em nada lhe diminui a dignidade. Na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem dentro da sua própria espécie, em que nada lhe diminui a dignidade. Então, o homem evolui dentro da espécie dele, que é a espécie humana, e o animal evolui dentro da raça, espécie animal, tá?
O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe otorgou, para que progrida. Então, o que nos rebaixa é a questão moral. Isso nos rebaixa, porque você vê, às vezes, certos homens, quando eu digo homens, nessa palavra homem está incluído as mulheres, tá? Que eu falo homens no sentido de humanidade, tá? Humanidade. Então, homem no sentido de humanidade. Então, quando eu digo assim, eu sou um homem, quer dizer, eu sou um ser humano, tá? Então, aí está incluído homens e mulheres. Porque tem gente que diz assim, homem, mas eu sou homem, eu sou mulher. Não. O ser humano, quando você fala o ser humano, você está englobando homens e mulheres. Então, você vê, aí é que eu ia dizer, você vê seres humanos, às vezes, se comportando pior que um animal irracional. A gente não vê? A gente vê. Isso, e às vezes a gente até diz assim, um animal irracional não faz isso. Ele não faz isso. Mas o ser humano faz. Por isso que eu digo que, às vezes, moralmente, a gente se rebaixa de tal maneira que age pior que um animal irracional, tá? Age pior que um animal irracional. Por exemplo, vamos entrar na questão da sexualidade. O animal só busca um parceiro quando ele entra em época de reprodução. Não é? Naquele período da reprodução, a fêmea procura o macho procura a fêmea. Terminado esse período fisiológico, que é quando. Como é que a gente dá o nome que dá? O animal, a fêmea entra no cio, né? É um período que dura, às vezes, 15 dias, pode durar um mês, dependendo da espécie, dura uma semana. Passado isso, acabou. Acabou. O homem não. O homem não. A gente vê questões aí, né, de ataques sexuais a crianças. Alguém vê um animal adulto, um leão, um tigre, copular com um filhote? Não, de jeito nenhum. Ele procura a fêmea naquela idade que ela já entrou em cio. Entendeu? Naquela fase. E quando ela entra no cio, ela já é adulta. E aí ele a procura. Fala, Márcia. Márcia queria falar uma coisa? Nós podemos verificar, devido à inteligência do homem, por o homem ter inteligência, que ele age assim, pelo livre-arbítrio, pelas suas paixões. O livre-arbítrio, suas paixões. É a questão das paixões. Né? As paixões desequilibradas. É a doença do espírito. É as paixões desequilibradas. Entendeu? Por isso que ele diz aqui, ó, o que o rebaixa o homem é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe otorgou para que progrida. Então, são as paixões desequilibradas. Aí ele se rebaixa. É porque tem gente que acha assim, vamos fazer aqui uma comparaçãozinha. Fulano é um engenheiro formado, né? Formado. Mas não, perdeu o emprego. Perdeu o emprego. Trabalhava como engenheiro numa grande empresa, ganhando, vou chutar aqui, R$ 20.000. Perdeu o emprego, a economia entrou em recessão, e ele agora conseguiu um emprego no supermercado. Só conseguiu um emprego no supermercado, onde ele vai ganhar R$ 2.500. Aí o pessoal diz assim: ele se rebaixou. Não, não se rebaixou. Não tem gente que diz: eu não aceito esse salário, eu vou me rebaixar. Não! Ele precisa trabalhar, ele precisa sustentar a família. Então, naquele momento, o emprego que apareceu para ele foi esse. Ele, de forma inteligente, aceitou o cargo,
vai trabalhar, vai ganhar o seu salário honesto, vai sustentar a família. É claro que não vai poder ter as mesmas regalias que antes, porque o salário diminuiu. As regalias que ele tinha antes, vai poder ter. Vai ter que fazer uma certa economia, vai ter que apertar o cinto, né, assim que a gente fala, né? Não vai poder gastar tanto, mas ele não se rebaixou. Mas tem gente que acha que ele se rebaixou. Isso não é se rebaixar. Agora, por exemplo, se ele perdeu o emprego, ganhava 20 mil, hoje não ganha, está desempregado. Alguém ofereceu um emprego para ele trabalhar no supermercado. Ele disse assim: eu não aceito esse emprego. Aí alguém chama ele e diz assim: olha, tem um negócio aí para fazer, você faz para mim? Sabe? Umas coisinhas aí. Tu vai ganhar dinheiro, vai ganhar uns 20 mil. Agora tem que tomar cuidado, para você descoberto, pode ser preso. O cara, mas vai dar dinheiro? Vai. Aí eu aceito. Agora ele se rebaixou. Agora ele se rebaixou. Entendeu? Agora ele se rebaixou. Porque ele Porque aceita é ilícito, né, Rose? É ilícito. tudo. Ele quer ganhar os 20 mil de forma ilícita. Agora ele se rebaixou. Entendeu? Então, quando ele fala aqui, o que rebaixa o homem é um balanço que ele vai usar a inteligência dele para fazer uma coisa ilícita e ganhar o salário que ele ganhava antes. Então, o que o rebaixa é o uso que ele faz das faculdades que Deus lhe otorgou para que progrida. Então, ele quer ganhar aquele salário de antes. Então, ele conseguiu um emprego onde ele vai ter um cargo, né, inferior ao que ele tinha antes, isso não rebaixa. Agora, o ilícito, aí isso rebaixa. Isso rebaixa. Mesmo que ninguém saiba. Mesmo que ninguém saiba. Mas a multidão de testemunhas que estão à nossa volta, espirituais, eles sabem. E Deus sabe também. Então, ele diz aqui, né? Seja como for, a ancianidade, quer dizer, a velhice, né, muito tempo lá, e a universalidade da doutrina da mente-psicose, que essa ideia de mente-psicose é muito antiga, tem milênios essa ideia, é milênios, tá? Não é uma coisa nova, não. E bem assim, a circunstância de a terem professado homens eminentes provam que o princípio da reencarnação se radica na própria natureza. Quer dizer, essa ideia de mente-psicose é uma teoria muito antiga, uma doutrina muito antiga, principalmente entre os indianos, é muito antiga, e homens cultíssimos a professavam. Eu acredito que Gandhi, como era um hindu, professava isso. E era um homem inteligentíssimo, tá? Isso prova o quê? Que essa ideia de morrer e renascer novamente, seja no corpo humano ou do animal, a ideia de morrer e renascer é, coisa muito antiga. A ideia da reencarnação é muito antiga, né? Muito antiga. Ah, mas é no animal. Mas a ideia em si de reencarnar, esquece num corpo de homem ou de animal, é uma ideia muito antiga, uma ideia milenar, tá? Aí ele, são, pois, argumentos muito mais a favor da reencarnação, do que contrários a ele. O ponto inicial do espírito é uma dessas questões que se prende à origem das coisas e que Deus guarda o segredo. Quer dizer, de como o espírito começou, isso ninguém sabe. Ah, isso sim, é segredo de Deus. É uma coisa muito antiga, né? Mas é segredo de Deus. Ninguém sabe como é que o espírito começou. Dado não é ao homem conhecê-las de modo absoluto. Nada mais lhe sendo possível a tal respeito do que fazer suposições, criar sistemas mais ou menos prováveis. A gente tem teorias. Um acha que o espírito começou assim, o outro acha que o espírito começou assado. Então a gente vai sempre criar teorias de como o espírito começou. Entendeu? Se a mulher veio da costela do Adão, entendeu? Então, essas teorias sempre vão existir. Cada um vai dar uma ideia, mas, na verdade, o homem não sabe como isso começou. Os próprios espíritos longe estão de tudo saberem. E acerca do que não sabem,
também podem ter opiniões pessoais ou mais ou menos sensatas. Então, cada um vai dar a sua ideia, cada um vai trazer a sua teoria, umas mais sensatas, outras menos sensatas. Mas é tudo teoria, que a verdade só está em Deus. É assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma quanto às relações existentes entre o homem e os animais. Segundo os uns, o espírito não chega ao período humano senão depois de se haver elaborado, individualizado, nos diversos graus dos seres inferiores da criação. Aí, para alguns, agora a gente vai prestar atenção numa coisa, para alguns, esse texto é de Kardec. Então, Kardec está trazendo algumas teorias. E ele diz aqui: para alguns, o espírito não chega ao período humano senão depois de se haver elaborado o princípio inteligente, individualizado nos diversos graus dos seres inferiores da criação. Aí aqui Kardec está querendo dizer, para alguns está incluída aí os vegetais mais ínfimos, tá? Mas quando a gente pega a Gênese, a Gênese foi publicada em 1868, quase 11 anos depois do Livro dos Espíritos. Na Gênese, o Kardec ele traz uma teoria, uma outra teoria. Ele já fala que o princípio inteligente ele passou pelos diferentes graus de animalidade. Então, ele já exclui aqui os vegetais. Então, já tem duas teorias. No Livro dos Espíritos, ele fala de uma teoria, que o princípio inteligente tinha passado pelo reino vegetal, elaborando a sensibilidade das plantas. Depois, o princípio inteligente passou pelo reino animal. Depois, a gente não sabe o que acontece. Aí veio os seres elementares, serão aquelas fadinhas, gnomos, que ainda não são espíritos, né? Depois iria para um outro lugar, que a gente também não sabe onde é, onde habitaria o corpo de homem. Essa é uma teoria. Mas na Gênese, 11 anos depois de publicar o Livro dos Espíritos, Kardec traz uma outra teoria. Ele já fala da teoria onde o princípio inteligente só se elabora passando pelos seres inferiores, pelo reino da animalidade. O que ele faz? Ele já descarta essa teoria dos vegetais. Percebeu? Ele já escolhe uma outra teoria. Ele já pensa o seguinte, não é que ele afirme isso, eles são teorias que ninguém sabe da verdade como é que a coisa começou. Ninguém sabe. Mas todo mundo teoriza. Então, os teoriza que o princípio inteligente passou pelos vegetais. Tem gente até que fala dos minerais, dos vegetais e dos animais. Mas ele descarta dos minerais. Aí, no Livro dos Espíritos, ele fala dos vegetais e dos animais. Na Gênese, 11 anos depois, ele já dá ênfase a outra teoria, só dos animais. Porque ele acha que essa teoria é mais embasada, tá? Então, ele vai dizer aqui, segundo uns, o espírito não chega ao período humano senão depois de se haver elaborado e individualizado nos diversos graus dos seres inferiores à criação. Segundo outros estudiosos, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana. Olha aí, já é uma terceira teoria que ele apresenta. Entendeu? Ele apresenta a primeira, que teria começado nos vegetais. Na Gênese, ele apresenta a segunda, que teria começado nos vegetais, e aqui ele apresenta a terceira, onde o princípio inteligente teria pertencido sempre à raça humana, nada de vegetal e nem de animal. Tá? O espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela fieira animal. O primeiro desses sistemas apresenta a vantagem de assinar um alvo ao futuro dos animais. Quer dizer, na realidade está falando do segundo, que esse do reino dos... eliminando os vegetais, está lá na Gênese. Então, aqui no Livro dos Espíritos, só apresentou duas.
só 11 anos depois que ele vai apresentar outra. Aqui ele diz aqui, essa ideia do princípio inteligente começar no animal seria uma teoria que ele acha boa, porque daria um destino ao animal, tá? Apresenta a vantagem de assinar um alvo ao futuro dos animais, que formaria, então, os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme à dignidade do homem e pode resumir-se da maneira seguinte. Então, vamos recapitular aqui. Do livro, para a gente ver como o estudo de Kardec avança. O Livro dos Espíritos, ele foi publicado em 1857. Em 1857, ele apresenta duas teorias. Uma que mostra o princípio inteligente evoluindo pelo reino vegetal, animal e depois hominal. Tá? E ele apresenta uma segunda, isso em 1857. Tira o vegetal, tira o animal e vai direto para o homem. O princípio inteligente teria entrado direto no corpo humano. E nada de vegetal, nada de animal. E aí ele diz o seguinte: eu acho melhor essa primeira aqui, essa que diz que o princípio inteligente teria começado pelos animais, que isso dá um destino aos animais, tá? Dá um destino aos animais. Quando ele vai, 11 anos depois, na Gênese, ele tira os vegetais dessa história. Ele já pega uma outra teoria que não tem nada de vegetal, não tem nada de planta, que o princípio inteligente teria começado no animal e depois para o homem. Aí ele acha essa mais segura. Mas, como ele diz, ele não bate martelo em nenhuma delas. Ele não diz, essa é a melhor. Ele só está apresentando teorias. Mas aí ele dá um ênfase, tipo assim, eu sou mais simpático a essa. Eu sou mais simpático a essa. Entendeu? Então, para ele, Kardec, a teoria mais simpática é a seguinte, que o princípio inteligente teria habitado apenas o reino animal e hominal. Não teria passado pelos vegetais. É a teoria que ele acha assim, mais coerente. Não quer dizer que ele esteja certo, porque ninguém sabe da verdade. Né? Mas ele, pelo raciocínio dele, lá na Gênese, tá? Quem quiser anotar, a Gênese, capítulo 11, item 23, ele fala o princípio inteligente passando pelos diversos graus da animalidade. Então, ele teve a intenção de excluir os vegetais. Tá? Aí eu trouxe aqui para a gente um texto da Revista Espírita, também seria interessante que vocês anotassem, Revista Espírita de janeiro de 1864. Revista Espírita de 1864. Revista Espírita de janeiro de 1864. Na Revista Espírita de janeiro de 1864, está assim, questões e problemas, progresso nas primeiras encarnações. Se chover, deixa para molhar as coisas. Não tem problema. Progresso das primeiras encarnações. Está lá. Aí tem uma pergunta. Duas almas criadas simples e ignorantes, que não... Prestem bem atenção no texto. É uma pergunta que alguém faz. Duas almas criadas simples e ignorantes, que não conhecem o bem nem o mal, vêm à Terra, encarnam. Se numa primeira existência de uma alma, primeira encarnação, se numa primeira existência a seguir o caminho do bem, gente, quem chegou agora, nota de Kardec,
da questão 613, eu estou no quarto parágrafo. Nota de Kardec, quarto parágrafo, da questão 613. Então, vamos lá. Vamos lá. Duas almas criadas simples e ignorantes, que não conhecem o bem nem o mal, vêm à Terra. Se numa primeira existência, uma seguir o caminho do bem e a outra do mal, já que, de certo modo, o caso, olha a pergunta, ele botou assim, já que é o acaso que as conduz, então ele falou da primeira existência de uma alma, primeira encarnação de uma alma, uma segue o caminho do bem e outra do mal. E ele fala que é o acaso que conduz essas almas. Elas não merecem castigo nem recompensa. Deixa, por favor. Elas não merecem castigo nem recompensa. Se você pensar, né? Primeira encarnação, uma segue o bem, outra segue o mal. É o acaso que as conduz. Elas não merecem castigo nem recompensa. Até aí, dentro do pensamento do que o pessoal está perguntando, ele teria uma razão. Essa primeira viagem terrestre não deve ter servido, senão, a cada uma delas a consciência de sua existência. Consciência que antes não tinham. Para ser lógico, seria preciso admitir que as punições e as recompensas só começariam a ser infligidas ou concedidas a partir da segunda encarnação, quando os espíritos já soubessem distinguir entre o bem e o mal. Experiência que lhes faltaria por ocasião de sua criação, mas que adquiririam por meio de sua primeira encarnação. A opinião tem fundamento? Tem que saber se essa opinião tem fundamento. Duas almas vêm à Terra, primeira encarnação, uma segue o bem, outra segue o mal. Será que elas merecem ser castigadas? A que segue o mal? Né? Será que não vai ser a partir da segunda encarnação que eles vão conseguir fazer a coisa melhor? Ele quer saber se isso tem fundamento. Agora vem a resposta dos espíritos. Embora esta pergunta já esteja resolvida pela doutrina espírita, vamos respondê-la para a instrução de todos. Aí ele começa: ignoramos absolutamente em que condições se dão as primeiras encarnações da alma. Ninguém sabe como é que começa como é que é a primeira encarnação da alma. É um desses princípios das coisas que estão nos segredos de Deus. Apenas sabemos que são criadas simples e ignorantes, como está na questão 115 de O Livro dos Espíritos, tendo todas, assim, o mesmo ponto de partida, o que é conforme a justiça. O que sabemos ainda é que o livre-arbítrio só se desenvolve pouco a pouco e após numerosas evoluções na vida corpórea. Não é, pois, nem após a primeira, nem depois da segunda encarnação, que a alma tem consciência bastante clara de si mesma para ser responsável por seus atos. Ele falou da pergunta: na primeira encarnação segue o caminho do bem, e o outro segue o caminho do mal. Ora, como que alguém vai escolher o bem e o mal se não tem ainda livre-arbítrio? E quem falou que na segunda ele já está em condições dele de fazer isso? Por isso ele diz: não é, pois, nem após a primeira, nem depois da segunda encarnação, que a alma tem consciência bastante clara de si mesma para ser responsável por seus atos. Não é senão após a centésima, talvez após a milésima. Dá-se o mesmo com a crença que não goza, com a criança que não goza da plenitude de suas faculdades, nem um dia, nem 2 dias após o nascimento, mas depois de anos. E ainda, quando a alma goza do livre-arbítrio, a responsabilidade cresce em razão do desenvolvimento de sua
inteligência. Então, não existe esse negócio de que na segunda encarnação ele já tem consciência. Na primeira, ele vai pelo caminho do mal. Não existe isso. Ele diz: "Olha, você só vai escolher o caminho do bem e o caminho do mal quando você tiver livre-arbítrio. E isso só pode acontecer depois da milésima, ou 2.000, ou 3.000 encarnações. Que esse período do estado primitivo, o espírito só está vivendo aqui, adquirindo experiência. Ele não tem a questão moral. Nem o espírito primitivo vai ser julgado pela sua questão moral. Nem o espírito que já reencarnou 1.000 vezes vai ser julgado pela questão moral. Porque mesmo como ele falou ali, com 1.000 ou 2.000 reencarnações, ele ainda não tem livre-arbítrio. Então a gente percebe como o livre-arbítrio demorou para ser conquistado pelo homem. Como o raciocínio do homem demorou. Como o homem demorou para conquistar a idade da razão. Sabe o que é 1.000 encarnações? 2.000 encarnações? Quantos anos, quantos milênios? E foi esse o tempo que levou para o homem poder dizer assim: eu aprendi, eu vou acender o fogo. Demorou muito tempo. Por ele pegar uma pedra e dizer assim: vou afinar essa pedra, deixar ela fininha, para amarrar ela na ponta de um pau, para transformar ela numa lança e ajudar a dar caçada. Demorou muito. Porque quando ele pega uma pedra, afina, para botar na ponta de um pau e amarrar, ele já tem o raciocínio. Senão ele ia... Alguém vê o macaco fazer isso, o tigre fazer isso? Não. Já descobriram até o macaco aí que quebra a pedra e quebra o coco. Já é um avancinho. Mas no máximo que ele faz é pegar a pedra e jogar para quebrar o coco. Mas ninguém vê o macaco sentar em cima de uma pedra, pegar uma pedra e ficar lixando uma na outra para acender fogueirinha porque está frio. Nem aquele macaco que vive no Japão, que é um frio desgraçado lá do inverno. E ele tem um tipo de macacos que se dão bem lá no frio. Ele não faz isso. Ou pegar, passar uma faísca aqui, botar um matinho, né? Ou então, ele não faz isso. Ele continua quebrando o coco há milênios, como ele quebra o coco até hoje. Entendeu? Ele não faz. Por quê? Porque não tem o raciocínio contínuo igual do homem. Ele é João de Barro, pintar a casa dele. Há milênios, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Ele não pega um design diferente de casa. Eu cansei desse modelo, eu falei outra. É sempre aquele mesmo. Então, isso levou muito tempo, muitos milênios para o homem conquistar a razão. Né? A razão. Aí ele continua aqui. Vou pular um parágrafo. Aí ele diz aqui: ó, durante longos períodos, a alma encarnada é submetida à influência exclusiva dos instintos de conservação. Então, o homem, durante milênios, ele viveu apenas se preocupando com o quê? Com a sua conservação. Era a lei do mais forte. Os mais fortes sobreviviam. Ele tinha os filhos e caminhavam pelas matas. As crianças menores morriam, ninguém voltava para enterrar, não. Só os mais fortes sobreviviam. Então, não tinha essa preocupação. Né? Tinha filho praticamente todo ano, né? Que nem um animal, tinha filho. E os mais fortes iam sobrevivendo. Os mais fracos ficavam. Se nascesse com deficiência física, fazia o que os indígenas nossos hoje fazem. Tá? Eu estava vendo uma matéria, mas isso é da cultura. Então, tem grupos lá do Amazonas, hoje tentando conscientizar algumas mães indígenas. Que a Índia é assim. Aquela que ainda não tem muito contato, né? Mesmo assim, algumas que têm contato, tem isso, é cultural. Quando ela está grávida, ela sente que está para nascer, ela vai sozinha para a floresta. Ela vai sozinha para a floresta. Senta debaixo de uma árvore, dá luz. Se a criança nascer doente, ou fraca, ou faltando, ela joga no rio ou enterra.
Ela mata, cava um buraco, enterra ou joga no rio e volta. Se a criança nascer saudável, ela traz. E ninguém pergunta nada, a vida continua. Por quê? Porque na cabeça dela, culturalmente, só os fortes sobrevivem. Porque aquela criança vai nascer, vai crescer, ela vai ter que prover a sua subsistência. E do grupo, da prole, do grupo. Ela vai ter que caçar, ela vai ter que pescar, ela vai ter que nadar. E se ela tiver uma deficiência física, como é que ela vai fazer isso? É cultural. Aí tem muita gente. Gente, isso é cultura. A gente tem que respeitar. Ela não está matando porque a criança vai mamar no seio dela, o seio dela vai ficar comprido. A gente sabe dessas coisas, não sabe? A gente sabe que tem isso. Entre nós tem isso, né? Ah, não, eu não quero ter filho para ter estria. Aí eu vou ter o filho, o que que a sociedade vai fazer? Então eu vou fazer o aborto. Não. Ela mata a criança porque na cultura deles tem que sobreviver. A pessoa vai dizer isso é errado na cultura deles, não. Cultura dele. Você tem que respeitar a cultura deles. Aí hoje, alguns grupos trabalham lá junto aos indígenas, tentando convencer a Índia a que ela traga essa criança que ela consegue e entregue para eles. Entregue para eles. Não mate. Eles acham aquilo um absurdo, mas algumas indígenas que já têm um contato com os brancos até estão fazendo isso, né? Inclusive, eu vi a história de um rapaz que a mãe não, ele nasceu com a deficiência, ele vive em cadeira de rodas. E a Índia não matou, trouxe e entregou lá para o pessoal da ONG. Ele foi criado por um rapaz que diria essa ONG, hoje tem 20 e poucos anos. A irmã dele estudou depois. Essa irmã dele é que estudou psicologia, é que tem contato com ele mais íntimo. E tenta trazê-lo para a família dele, conhecer, manter contato com a família. E aí vai lá na tribo, conhece a família, mas a família dele olha para ele, o mesmo pai e a mãe, de jeito assim diferente, porque não é compatível com o que eles vivem, entendeu? Então, ele é até aceito pela tribo hoje, aquela coisa toda. Vai lá, visita, mas ele mora com o pai adotivo. Ele não mora na tribo. E os pais, ele vê, sabe que ele é pai, aquela coisa toda, ele chama a Índia de mãe, o índio de pai, mas não têm com ele a mesma intimidade que os outros filhos. Porque na cultura deles, não era para ele ter sobrevivido. Porque ele não tinha capacidade de sobreviver sozinho. E tanto que ele vive numa cadeira de rodas. Então, eles não entendem isso. Na cabeça deles, isso não entendem. Vai passar muitos anos para que esses espíritos vão reencarnar, vão crescer, vão reencarnar em outras culturas e vão modificando isso. Vão modificando isso. Por isso que ele diz aqui, ó, durante longos períodos, a alma encarnada é submetida à influência exclusiva dos instintos de conservação. Esses nossos indígenas que vivem assim hoje, em 2025, estão o quê? Ainda submetidos à influência exclusiva dos instintos de conservação. Então, essa Índia mata porque ela acha que aquele filho não vai conseguir sobreviver. Não vai conseguir sobreviver. Como as outras crianças, que já desde bebezinho já caem dentro do rio para aprender a nadar, para pescar, né, para subir em árvore, para caçar desde criança, para ver a sua subsistência. Entendeu? Eles vivem assim ainda. É instinto de conservação. Os mais fortes sobrevivem. Entendeu? Então a gente tem que respeitar essa cultura. Você não pode criticar A isso. lei deles é dura. Então é isso aqui. Então, esse espírito, há milhões e milhões de anos, ele foi submetido à influência exclusiva dos instintos de conservação.
pouco a pouco, esses instintos se transformam em instintos inteligentes, ou melhor, dizendo, se equilibram com a inteligência. Se você pega uma índiazinha dessa, que sobreviveu, é forte, com um ano e traz para a nossa sociedade, ela vai ser educada numa outra cultura. Ela não vai ter essa ideia lá da família dela, porque ela foi educada em outra cultura. Mas se ela ficar lá daquela tribo, é aquela cultura. É aquela cultura. Então, esses indígenas, eles vão reencarnar, vão reencarnando, e com o passar do tempo, daqui a 50 anos, 100 anos, eles já não vão fazer mais isso. Por quê? Porque vai havendo o quê? Um progresso, né? Então, esses instintos se transformam em instintos inteligentes. Então, se hoje nós encontramos em 2025 esse tipo de coisa, imagina há 50 mil anos atrás. Não é? Então, diz aqui, é com o tempo que esses instintos se transformam em instintos inteligentes, ou melhor, dizendo, se equilibram com a inteligência mais tarde. E sempre gradualmente a inteligência domina os instintos. Então, com o passar do tempo, a inteligência vai dominando os instintos. Só então é que começa a séria responsabilidade. Aí você vai dizer assim: essa Índia que matou o filhinho, que nasceu sem um braço e uma perna, ou paralítico, ou cego, ela vai ser cobrada dela a responsabilidade sobre isso? Não, não, não vai, não vai. Ela está ainda dentro do instinto de conservação. Agora, uma pessoa da nossa sociedade vai ser cobrado isso? Ah, vai, vai. Por quê? Porque em nós a inteligência domina os instintos. A gente já sabe o que é adequado e o que não é adequado. Mas eles, dentro da cultura deles, não. Entendeu? Então, muito será dado, muito será cobrado a quem muito foi dado. Então, a ela não vai ser. Eu vi no Pantanal um filme dentro de um bar que nós não podemos entrar, para não levar um resfriado para eles. Não. E passaram um filme da vida deles. Dois jovens índios sendo expulsos pela tribo. Jovens ainda, Ah, seus 16, 17 anos, porque tiveram relações e começaram a namorar por conta própria sem a tribo. Então foram expulsos da tribo. E o outro foi expulso porque chegou com um cacho de banana verde. então, você veja, né? Então, a cultura deles. Aí, eles aqui, além disso, o autor da pergunta comete dois erros graves. O primeiro é o de admitir que o acaso decida pelo bom ou mau caminho, que o espírito segue em seu princípio. Se houvesse acaso ou fatalidade, toda responsabilidade seria injusta. Como dissemos, o espírito fica num estado inconsciente durante numerosas encarnações. A luz da inteligência não se faz senão aos poucos. E a responsabilidade real só começa quando o espírito age livremente e com conhecimento de causa. Então, só aí a responsabilidade começa, tá? Então, não existe acaso. Ah, ele seguiu o bom caminho, o mau caminho, né? Foi o acaso? Não, não foi o acaso. Isso não existe. Como também não existe fatalidade. Seria uma coisa injusta. O espírito fica no estado inconsciente durante numerosas encarnações. Ele só vive pela conservação. A luz da inteligência só vai se fazendo aos poucos. Isso leva muito tempo. E esse espírito só será responsabilizado quando ele tiver o conhecimento de causa. É o caso da indígena. Ela não tem esse conhecimento de que somos espíritos imortais, que todos temos direito à vida. Ela não tem esse conhecimento. É instinto de conservação, a sobrevivência dos mais fortes. E os mais fortes sobrevivem. Como alguns animais também. Por exemplo, eu estava vendo um pássaro, tem vários filhotes.
né? Aí estão lá os passarinhos dentro. A mãe tem um tipo de animal que quando ela vê o passarinho, o filhotinho, mais fraquinho, sabe o que ela faz? Ela está lá no alto da árvore, ela joga para fora do ninho. Ela empurra ele para fora do ninho. Sabe por quê? Porque ele vai comer a comida dos outros mais fortes. É uma boca a mais que não vai à frente. Ela vê, sabe que aquele filhotinho é fraquinho, então ela tem 10 filhotinhos. Um está fraquinho, um ou dois da ninhada é muito fraco. Ela joga ele para fora do ninho para ele morrer. É 2 bocas a menos para ela alimentar. E a comida vai ser dirigida para os mais fortes. Se ela der para aqueles 2, alguém que vai comer menos. Entendeu? Olha o instinto de quê? Conservação. As pessoas dizem, ai, que maldade. Mas é assim. As gaivotas, quando elas estão voando, elas formam uma lança. Não sei se vocês já viram isso. Tem aquela lança na frente, ela vai abrindo o vácuo. O vento, aquele vento vai passando pela lança. É instinto Quando ele de... está cansado, ele passa para trás e o de trás passa para frente. No lugar dele. Exatamente, é instinto de conservação, de sobrevivência. A natureza. É isso aí. Então, ele fala, o primeiro erro foi se achar do acaso, né? O segundo erro, que quem fez a pergunta, é o de admitir que as primeiras encarnações humanas ocorrem na Terra. Aí ele falou, se o espírito, primeiro encarna-se aqui na Terra. Falou, quem disse que as primeiras encarnações humanas são aqui na Terra? No livro dos Espíritos ele diz assim, lembra que pode haver uma exceção, mas essa exceção ele bota assim, muita exceção mesmo, querendo dizer que não é aqui na Terra, né? Então, o segundo erro é de admitir, tanto que ele falou, que 2 espíritos encarnam aqui na Terra pela primeira vez. Ele fala, o segundo erro é de admitir que as primeiras encarnações humanas ocorrem na Terra. A Terra já foi, mas não é mais um mundo primitivo. Os mais atrasados seres humanos encontrados aqui na nossa superfície já se despojaram das primeiras fraldas da encarnação. E os nossos selvagens, que seriam os nossos indígenas, estão em progresso comparativamente ao que eram antes que seu espírito viesse encarnar neste globo. Os nossos indígenas hoje já são muito avançados em relação aos primeiros seres primitivos. Tanto que eu falei para vocês, se pegar um bebê indígena da tribo dessa que não teve contato humano, ele vai para a sociedade, ele vai ser de poupa. Então, os nossos indígenas hoje não tem mais nada a ver com aqueles primeiros seres primitivos, tá? Aí ele diz aqui, e os nossos selvagens, chama de selvagem, mas são os indígenas, né? Porque naquela época eu chamava de selvagem, né? Estão em progresso comparativamente ao que eram antes que seu espírito viesse encarnar neste globo. Que se julgue agora o número de existências necessárias a esses selvagens indígenas para transpor todos os degraus que os separam da mais adiantada civilização. Vamos imaginar aqui, né? Quantos degraus ainda faltam para que esses indígenas cheguem, né, a serem tão inteligentes. Aqui ele tá colocando uma coisa, né, pela visão da ciência daquela época. Mas nós já podemos dizer que eles já chegaram no mesmo nível. Inteligência nossa. Só que vivem em culturas diferentes. Se você pegar um índiozinho e botar na sociedade nossa, desde bebê, ele vai de vento em popa. Agora, enquanto ele está lá na tribo dele, a cultura que é diferente, mas não é mais a inteligência. Então ele diz assim, olha só, isso aqui era a visão de 1864. Que se julgue agora o número de existências necessárias a esses selvagens indígenas para transpor todos os degraus que separam da mais adiantada civilização. Todos esses degraus intermediários da mais adiantada civilização. Então, nós poderíamos dizer assim, que os degraus já foram transpostos. Né? Porque ele diz assim, que se julgue agora o número de existências necessárias que faltam para o indígena chegar ao nosso nível. Não falta mais, eles já chegaram. Eles já estão, nós já estamos todos, os seres que habitam o planeta Terra hoje, estamos todos no mesmo nível de inteligência. O que nos diferencia é a cultura.
A cultura do homem que vive lá no Alasca, como é que é o nome dele que se dá? O esquimó tem uma cultura, o indígena americano tem outra cultura, o indígena brasileiro tem outra cultura, né? O chinês tem outra cultura, os pigmeus têm outra cultura. Então, não é mais questão de inteligência. Nós, moradores do planeta Terra hoje, estamos já todos no mesmo degrau de inteligência. Agora, em culturas diferentes. Você vai ver o homem que mora lá no Afeganistão. A cultura dele é totalmente diferente da cultura do homem que mora em Nova York. Né? Culturalmente, nós somos diferentes. A cultura do brasileiro em relação à cultura do europeu. Agora, eu estava conversando com a Eloá do carnaval. Ela falou: o nosso carnaval aqui no Brasil é diferente do carnaval em Portugal. É outra cultura. Agora, inteligência, ele aqui, quando ele escreveu esse texto, a ciência daquela época ainda achava que o indígena tinha inteligência diferente do homem branco, vamos dizer assim. Mas a gente sabe hoje não, que a inteligência é a mesma. A capacidade é a mesma. Tanto que eu falei, se você pegar uma criança indígena e colocar para estudar aqui, entre nós, ele vai ser médico, engenheiro, como qualquer outro. Eu acho que os padres, né, de história, né, velho, não respeitaram a cultura. Não, isso ninguém respeitava a cultura. E achava que havia diferença de inteligência. Tanto como achava do negro. Achava que a inteligência do negro, só do homem negro, no século 1800 e pouco, só ia até os 12 anos. Então, eles acreditavam que o homem negro só conseguia desenvolver inteligência aos 12 anos, até os 12 anos. Depois dos 12 anos, a inteligência dele não crescia. Era o que a ciência daquela época pregava. Verdade. Apesar de que, de vez em quando, na sociedade, tinha o homem negro inteligente, o engenheiro, né? Como a gente conheceu. Aí explica isso, aí eles não explicavam, diziam assim, não explica esses detalhes, não, né? Então, quando Kardec escreve esse texto, ele coloca isso, que ainda faltam degraus do homem indígena para o homem. Não faltam. No meu entender, a inteligência é uma só. A cultura é diferente. Aí sim, isso aí é a cultura, porque haverá uma cultura diferente. Aí depois ele diz aqui, ó, que todos esses degraus intermediários, um está aqui, outro está aqui, outro está aqui, de inteligência, né, se acham aqui na Terra, sem solução de continuidade. E se pode segui-los observando as nuances que distinguem os diferentes povos. Só o começo e o fim aí não se encontram. Então, ele diz o seguinte: o princípio, as primeiras encarnações do homem não aconteceram aqui na Terra. E as últimas também não vão acontecer aqui na Terra. Por quê? As últimas encarnações do homem já serão espíritos muito, muito elevados. Então não serão mais na Terra, serão em outros mundos. Entendeu? Então ele diz, as primeiras não foram aqui na Terra. As últimas também não serão aqui na Terra. Agora, o meio, aí foi aqui na Terra. Entendeu? A primeira não foi. Aí o homem veio aqui na Terra. Então, o meio, vamos dizer que seja de 0 a 100. 0 até 10 foi fora da Terra. 90, 80, 90 e 100 foi fora da Terra. Então, de 20 a 70 é o intermediário. Aí isso foi da Terra. Então, o homem veio, viveu aqui na Terra bastante tempo, esse é o intermediário. E o final, depois ele vai embora. É isso que ele está querendo dizer, tá? Ele diz isso. Todos esses degraus intermediários, seria do 30 ao 70, se acham na Terra, sem solução de continuidade. E se pode segui-los observando as nuances que distinguem os diferentes povos. Só o começo e o fim aqui não se encontram. Para nós, o começo da nossa vida enquanto espírito, como homem, se perde nas profundezas do passado que não nos é dado penetrar.
Aliás, isto pouco importa também, aonde foi e como foi. Pois tal conhecimento e nada nos adiantaria, tá? Então, não adianta a gente querer saber como foram as nossas primeiras reencarnações. Para que vai querer saber que você comeu a perna do outro para sobreviver? O que vai adiantar você saber que você era um canibal? Isso nada vai adiantar saber. É besteira a gente ficar querendo saber como é que eu fui quando eu vivia em cima da árvore, quando eu lutava contra os tigres. Isso é tremenda besteira, não há necessidade da gente querer saber disso. Ah, e como é que. Aí o outro vai perguntar assim: mas eu posso saber como vai ser as últimas aqui na Terra? Aí isso você pode. Vê Jesus. Olha para Jesus. Aí você vai saber como serão as últimas encarnações suas. Porque Jesus, quando morreu, ele viveu aqui na Terra. Era o espírito crístico. Aí você sabe, eu sei, as minhas últimas encarnações aqui na Terra, eu serei como Jesus era, aqui na Terra. Ou perto daquilo, né? Posso não ser exatamente igual, mas perto daquilo. Agora, as primeiras não interessam, as últimas interessam. Oi, vou ser um espírito de bastante elevado, ainda não vou ser um Jesus, mas já serei próximo a ele em conhecimento. Mas as primeiras não interessam mais. E ele diz: essas primeiras e as últimas não serão aqui na Terra. Jesus não está passando as suas encarnações diz na ali, Terra. poderia fazer, por faço ou Muito mais, e até muito mais, né? E até muito mais. Então, eu achei bastante interessante isso, ele chamando a nossa atenção para a gente compreender essa ideia. Kardec apresenta teorias de que o princípio inteligente, ele apresentou duas teorias, né? Que ele passa pelo reino vegetal, pelo reino animal, mas depois ele prefere a que acha mais adequada, que o princípio inteligente já entra na fase animal, né? Da fase animal, que isso também dá um destino aos animais, né? Que servem para dar desenvolvimento a esse princípio inteligente, né? Ele fala que você não sabe quando é que esse princípio inteligente vai se transformar em homem. Isso é feito em algum lugar no espaço, só os espíritos crísticos é que trabalham nesse processo de transformação. Ele mostra para a gente que quando a gente encarna aqui, né, a gente já viveu muito, 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 já em outros planetas, mas mesmo assim, a gente já tendo vivido muito, quando encarna aqui, as primeiras reencarnações daqui, que podem ser 1.000, 2.000, 3.000, nós ainda não temos o livre-arbítrio, que ainda não temos a razão. Vai demorar muito para a gente desenvolver o raciocínio, porque é preciso que esse cérebro físico passe por transformações, que os primeiros seres que habitaram aqui, o cérebro era atrás da face, não era no alto da cabeça, era aqui atrás da face. E levou milênios para ele ir subindo. Tá? Porque nós sabemos que o nosso cérebro fica aqui, né? No alto da cama. Mas naquela época, as primeiras reencarnações, o nosso cérebro era atrás dos olhos, era aqui o cérebro. E levou milênios para que ele pudesse ir subindo. tanto que o homem tinha aquela Testa alta, alta, tudo isso, né? Um rosto grande, tudo isso foi elaborando, os pelos foram caindo dos braços, tudo isso. Aí ele foi vestido, as primeiras peles, roçando, aquelas peles grossas, roçando na pele, vai diminuindo o pelo. É só olhar para a gente hoje. imagina o trabalho que Né? esses espíritos de laboratório tiveram, né? Olha a gente hoje. Hoje, quase a gente não tem mais pelo nas pernas, nem nos braços. Por quê? Por causa da roupa. Roupa roçando nos braços, roçando as pernas, já diminuindo o número de pelos. Entendeu? E assim vai acontecendo, vai acontecendo. E tudo isso leva milênios. Então, não é na primeira, na segunda, e nem é o acaso, é o processo da natureza. Até que
O espírito viu a razão. A partir do momento que ele começa a desenvolver o raciocínio dele, aí sim, ele começa a ser responsabilizado. Que aí entra a questão moral. Que aí vem as nossas escolhas. Aí o homem está completo, né? Aí ele vai começar a desenvolver. Então, gente, ó, dia 17, semana que vem, 17/2, vai ser o 5º parágrafo, que começa assim: as diferentes espécies de animais. Bota aí a data, 17/2/25. As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente uma das outras. É aí que vai começar o dia 17, tá? Então, Kardec, nessa nota aqui, ele vem abordando tudo isso. Tá? Pode ser que alguém ache cansativo, mas Kardec é muito detalhista e ele vem de uma forma científica explicando o que ele está explicando aqui, o que os espíritos disseram para ele, para a gente tirar toda a dúvida e não ter mais nenhum tipo de dificuldade, né? Então, nós vamos agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade que ele nos deu de entrarmos nesse conhecimento, que é um conhecimento muito, muito, muito sério. Que Deus nos abençoe.